Fala comigo, meu amigo, fala comigo, minha amiga. Tamo de volta, professor Felipe Fazolin na área, plano de história no ar, e hoje o assunto é simplesmente o imperialismo. O nome imperialismo, talvez você já tenha ouvido falar com outro nomezinho, que é o neocolonialismo. E para tu que já estuda história, mas ainda não massificou tudo tanto no teu coração, porque na cabeça tu esquece, tá? Significa que você pode se confundir com o colonialismo tradicional. O que eu quero dizer colonialismo tradicional? Gente, o imperialismo, também chamado de neocolonialismo, eu vou chamar aqui de imperialismo que eu acho mais legal. O neocolonialismo, ele basicamente foi uma atitude, foram ações colonializantes, colonizadoras, só que diferente contexto daquela colonização do descobrimento das Américas. Tanto que eu coloquei aqui, ó, neocolonialismo é diferente do colonialismo. Antes da gente relembrar, na verdade, antes da gente entender o imperialismo, vamos olhar o colonialismo? O colonialismo ele começa no contexto da expansão marítima, que está todo mundo aqui, ó, careca de saber. A gente já está no século XIX, então você já estudou sobre a expansão marítima. Bota isso aí. A expansão marítima que começa com Portugal, Espanha, tem os interesses de comercializar, levar produtos asiáticos, africanos e posteriormente americanos para os mercados europeus. O colonialismo tradicional do século XVI adiante vai ter o foco de fixar bases na América, criar uma estrutura estatal na América, sendo que esse é um contexto um pouco diferente do neocolonialismo. O imperialismo ele pode ser entendido como uma continuação das intenções colonizadoras dos europeus. Mas aqui a gente está no século XIX, XIX e XX. Aqui não é mais Portugal e Espanha os principais agentes históricos europeus invasores. Aqui os principais vão ser Inglaterra e França, mas Portugal, Alemanha e outros países como a própria Bélgica vão entrar nesse contexto do imperialismo. E qual que é o grande foco geográfico desse imperialismo? É o continente africano e o continente asiático. O continente africano e asiático e os seus atuais países se tornaram colônias de países europeus no período do imperialismo. Então essa é a diferençazinha básica entre o nosso imperialismo e o nosso colonialismo. A aula de hoje não é sobre colonialismo, a aula de hoje é sobre neocolonialismo. Como eu acabei de dizer, a gente tem que entender qual é o contexto europeu e mundial para a gente entender quais são os interesses desses caras dentro da África e dentro da Ásia. Gente, século XIX, a Revolução Industrial já está caminhando para essa segunda parte. Todo mundo aqui sabe que já estudou geografia, né, que a Revolução Industrial teve períodos. A primeira, que começa na Inglaterra, no século XVIII. A segunda, que tem seu desenvolvimento no século XIX. E a terceira, que é até hoje em dia. Esse negócio de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta Revolução Industrial, tem autores que não chegam num consenso. Tá? Tem gente que fala que a gente está na quarta, quinta Revolução Industrial. Tem outros que falamos que estão na terceira. Então aqui a gente está no processo da Revolução Industrial. O século XIX é um momento onde o capitalismo europeu começa a se desenvolver de uma maneira bem específica. A ideia de livre concorrência do liberalismo de Adam Smith, ela começa a se perder basicamente porque algumas empresas europeias começam a formar monopólios. Só que aqui tem um outro ponto importante. Essa revolução industrial aqui, que faz parte do contexto do imperialismo, para você entender, ela não está mais só na Europa. Japão lá no Extremo Oriente e Estados Unidos no mundo americano já estão no processo de desenvolvimento industrial. Então, quando você vê muitos países europeus, especialmente Inglaterra, França e posteriormente Itália, Alemanha e também tem aí no meio alguns como a própria Bélgica, tem Estados Unidos e tem Japão junto dentro dessa ideia da industrialização. Gente, se você é um país industrializado, você basicamente quer fazer produções em larga escala, uma produção em escala industrial. Qual é o teu objetivo em fazer uma produção em escala industrial? Vender. E é aí que entra uma das argumentações, uma das justificativas. Não é essa aqui, ó. Olha para cá.
Não se confunda com isso. Essa é a justificativa ideológica. Essa é a justificativa real. Porque os europeus, vou focar na Europa, apesar de Japão e Estados Unidos estar na Revolução Industrial, beleza? Os europeus, que vão ser os principais agentes de invasão à África e à Ásia, eles estão num momento onde eles precisam aumentar os seus mercados consumidores. O que isso significa? Significa que eles estão produzindo muito e eles querem vender para mais territórios, para mais pessoas. Essa é uma justificativa. Quando a gente fala de revolução industrial, a gente fala da necessidade de buscar matérias-primas para abastecer essa produção. Só que a gente também fala sobre um negocinho que é pouco falado, pouco comentado, o aumento populacional. O que tem a ver o aumento populacional europeu com a invasão à África e à Ásia? Tudo a ver. Tudo a ver porque quando esses europeus começarem a se instalar oficialmente em diferentes territórios africanos e asiáticos, eles vão montar uma estrutura estatal com muitos funcionários públicos vindos das metrópoles, da Inglaterra, da França, de Portugal, da Itália. Então essa galera vai começar a migrar em direção às colônias de suas metrópoles. Isso vai fazer com que role meio que dá uma desafogada no aumento populacional europeu, tanto de pessoas pobres quanto de pessoas ricas. Então a gente tem que entender que dentro da Europa os caras estão muito ricos por causa da Revolução Industrial. O desenvolvimento tecnológico está extremamente avançado sob o ponto de vista europeu. O capitalismo está avançando, se desenvolvendo e se transformando. A população está crescendo. Então é esse contexto que a gente tem que entender para conseguir perceber. Ah, tá. Então os caras da Europa começaram a invadir a África e a Ásia porque eles queriam dinheiro. Claro, a expansão dos lucros. Tanto que, olha para cá. A gente fala que essa nova fase colonial, ela tinha três objetivos reais. Na África e na Ásia, essa galera ela tem noção que a riqueza natural, sejam vegetais e seja minerais, nesses continentes, era impressionantemente superior às riquezas naturais europeias naquele momento do século XIX. Então essa galera vai começar a olhar para esses lugares que, sob o olhar europeu, são lugares selvagens. Uau! Essa galera ela tá basicamente querendo matéria-prima. E eu vou te dar um spoiler. Uma das matérias-primas, por exemplo, exploradas pelos belgas dentro da região do Congo atualmente, era a borracha. A borracha ela serviu para abastecer, dentre vários produtos, várias indústrias, serviu para abastecer, adivinha o quê? Lembra que na Revolução Industrial, em algum momento, começaram a desenvolver a fabricação de veículos, de carros? Onde é que entra a borracha no veículo? Na roda, no pneu, no caso, né? Então, como a industrialização automobilística, por exemplo, estava avançando, alguns países, no caso da Bélgica, o rei Leopoldo, que é o dono do Congo, não era a Bélgica que era dona do Congo, era o rei Leopoldo que era dono do Congo. Esse cara, ele entra lá com vários objetivos, dentre eles extrair matéria-prima, a borracha, para abastecer a crescente indústria automobilística que está surgindo no mundo. Olha só a sacada dos caras. E ali eles também vão conseguir vender muitos de seus produtos em direção àquelas sociedades africanas e asiáticas, o que vai gerar uma desestabilização na economia tradicional desses territórios. Por exemplo, chega um inglês, Inglaterra, vocês já ouviram falar que tinha desde a final da Idade Média uma grande produção têxtil. Os caras produzem tecidos. Aí chega o inglês e invade a Índia, por exemplo, ou invade a África do Sul, por exemplo, e os caras começam a perceber que na Índia e na África do Sul, aquelas sociedades daquela região já fazem sua produção têxtil, já tem sua produção de tecidos riquíssima e com características muito próprias às culturas daquela região. Mas aí o que eles começam a fazer? Eles começam a criar formas de boicotar essa produção têxtil tradicional das regiões invadidas para implementar os seus ternos, os seus vestidos, os seus chapéus à la inglês. Isso é desestabilizar a economia tradicional.
Esse é o grande objetivo, conquistar mercados e a expansão dos lucros. A expansão dos lucros vem por meio de investimentos de empresas desses países colonizadores com o objetivo de aumentar a capacidade de lucrar. Chegou um momento que dentro da Europa os investimentos já não conseguiam fazer com que mais lucros surgissem. É aí que vem a noção deles de expandir capital ao redor do mundo. Só que no fundo, os presidentes, reis, governantes e empresários, eles não falavam nos jornais assim, calma aí, nós vamos invadir a África, nós vamos invadir a Ásia para conseguir pegar matérias-primas e fazer com que aqueles povos selvagens se tornem mais pobres ainda. Eles não vão falar isso. Eles vão falar algo mais ou menos assim. Nós, civilização branca europeia, povo mais evoluído e desenvolvido por Deus, nós vencemos a seleção natural da humanidade. E isso é perceptível olhando para o que nós, brancos europeus, produzimos. Olha só no seu entorno. Indústrias, fábricas, estradas. Nós temos tudo de bom. Nós somos um povo privilegiado e superior aos outros povos, às outras raças. E por esse motivo que nós, civilizados, temos a obrigação de expandir toda a nossa civilização para esses povos africanos e asiáticos, selvagens, incapazes de se organizarem. Olha para os africanos, olha para os asiáticos. O que eles têm? O que eles fizeram? Nada. Isso é sinal de que eles, africanos e asiáticos, são inferiores a nós, europeus. Então, como eles são inferiores e nós, europeus, somos superiores, nós temos o dever civilizacional de ajudá-los. A ideia dos caras é africano e asiático é incapaz, só olhar o que eles não fizeram e só olhar o que nós, europeus, fizemos, que fala que a gente é capaz. O nome dessa história, essa justificativa ideológica de que a civilização europeia deveria se expandir em direção a outros territórios considerados por eles selvagens, chamava-se o fardo do homem branco. O fardo do homem branco é um conceito tirado de um poema. Esse poema de Rudyard Kipling, ele fala como que o homem branco tem um fardo, algo pesado para carregar. E esse algo pesado para carregar é levar a civilização para os povos incivilizados. Olha essa charge aqui, olha essa imagem aqui que você vai ver a grande representação do fardo do homem branco. Gente, o imperialismo, ele tem uma outra marca. Se liga só, repara que eu falei que eles, os africanos e asiáticos, segundo os europeus, eram seres humanos selvagens. Olha essa outra imagem aqui. Quem é o selvagem? Quem é o civilizado? Sabe por que essa coisa aqui aconteceu? Isso aqui aconteceu basicamente em algumas regiões do Congo belga. No momento onde a extração de borracha ela era feita no meio das florestas tropicais, num ambiente natural, não havia produção de borracha. Comunidades invadidas por esses europeus, eles recebiam uma pressãozinha, que é, olha só, você tem uma cota específica de peso, de quilos, para extrair borracha e trazer para cá. Se você não trouxer, seu filho vai perder a mão. Ah, mas eu não tenho filho, sua esposa vai perder o pé. Ah, mas eu não tenho esposa, então tu vai perder a orelha. Cala a boca e vai lá. Essa pessoa que está aqui, ela está segurando a mão provavelmente de algum de seus familiares. A história dos belgas, a história dos europeus na África e na Ásia é só um spoiler do que vai acontecer depois lá com o nazismo. Campo de concentração, quem inventou não foi Hitler. Campo de concentração já tinha os europeus dentro da própria África. Mas aí ninguém falava nada. Dentro do Congo, aqui nessa imagem que a gente acabou de ver, o autor chamado Adam Rothschild, ele falou que, apesar de não ser específico, não ser exato, a média, por ser... Eita, mixando ao vivo. A quantidade de pessoas mortas pode ter chegado a 20 milhões só no Congo pelas ações imperialistas só dos belgas. Agora imagina no resto do continente africano, que atualmente, olha essa imagem de novo,
Esse aqui é o mapa político da África atual. São mais de 50 países. Repara que essas fronteiras aqui foram fronteiras que, na verdade, foram criadas pelos europeus na época do imperialismo. Isso já mostra como que atualmente África e Ásia têm muito ainda das inspirações negativas do imperialismo. Então, meu amigo, minha amiga, fico com você aqui. Essa aula aqui é importante, fundamental. Beijo no teu coração, não esqueça de dar aquela curtida e se inscreve aí.